socialistas madeirenses afirmam que o documento aprovado em Conselho de Ministros é impróprio para a região e coloca em causa o futuro coletivo dos madeirenses e porto-santenses. É o nosso convidado, Vítor Freitas, presidente do PS Madeira. Muito boa noite. Por que razão entende o senhor que esta proposta ameaça o futuro da Madeira? Em primeiro lugar, cumprimentar os madeirenses e porto-santenses e desejar um feliz ano. Esta Lei de Finanças Regionais é a pior lei da história desde o 25 de Abril para a região autónoma da Madeira. A Madeira hoje atravessa um dos momentos mais negros da sua história democrática. Nós estamos sobre um plano de ajustamento económico e financeiro, temos uma dívida de 6.500 milhões de euros, temos níveis de desemprego sem paralelo, 17,5%, temos 23 mil pessoas inscritas nos centros de emprego, temos um alto nível de falências que já ultrapassa os 90% face ao ano transato, temos imigração, temos exclusão social e pobreza, e era entendimento do Partido Socialista, e já estamos a falar desta matéria desde a festa do partido, numa carta que enviei ao Sr. Presidente da República a mostrar as nossas preocupações, numas jornadas parlamentares que fizemos no final do ano, com o objetivo de irmos preparando este dossiê. Da parte do PSD não houve correspondência, porque nós apresentamos proposta na Assembleia Regional para existir uma comissão de acompanhamento que permitisse monitorizar todo este processo, mas foi recusada pelo PSD Madeira. E esperávamos que perante esta dívida existisse solidariedade do Estado para com a região autónoma da Madeira. Eu gostaria de lembrar que um governo do Partido Socialista, no passado, pagou 70% da dívida da Madeira. E esperávamos que, desta feita, e uma vez que a situação da Madeira hoje é mais grave com qualquer momento histórico passado, que existisse essa solidariedade do Estado, não existiu. E esta Lei de Finanças tem aspectos muito gravosos para a região autónoma da Madeira. Quais são os aspectos mais gravosos? Primeiro deles, face à questão da dívida, há na Lei de Finanças um artigo que proíbe o Estado de assumir a dívida da região. Ou seja, o que o Estado diz é a dívida é da Madeira, estão por vossa conta. Por outro lado, noutra linha da própria lei, proíbe o próprio Estado de dar um aval pessoal à região, nesta matéria é utilizado para empréstimos com juros mais vantajosos. Por outro lado, esta nova lei do PSD, CDS-PP, propõe que as novas competências que venham a ser atribuídas às autarquias regionais, o Governo da República remete a responsabilidade financeira para os governos regionais, ou seja, novas competências para as câmaras, mas quem paga é o orçamento regional. E por último, um aspecto que é extremamente grave, tem a ver com a fórmula que suportava a transferência de verbas para a região autónoma da Madeira, que foi alterada e que leva a uma penalização de cerca de 50 milhões do Fundo de Coesão, que vinham para a região autónoma da Madeira e deixam de vir. E para nós, numa situação destas, que era necessária a solidariedade do Estado, ainda há um corte de verbas à região autónoma da Madeira, o que é inadmissível. Para já só se sabe os cortes, não se sabe os montantes que são destinados à Madeira e aos Açores. O que sabemos é que antes, na anterior lei, havia um fundo de base de 355 milhões, neste momento o fundo de base já é de 322 milhões e alteraram as regras para o fundo de coesão e, portanto, vai diminuir para valores muito inferiores à lei de 2007. Esta é, de facto, a pior lei de sempre para a região autónoma da Madeira. A Madeira perde a Madeira e os Açores, neste caso, perdem margem de manobra para reduzir os impostos em relação ao resto do país. Portanto, a margem baixa dos 30% para os 20%. Isto quer dizer que vamos ter novos impostos. Como é que podemos contornar esta questão? Em relação a essa matéria, há aqui outro problema, que temos o plano de ajustamento económico e financeiro em execução. E neste momento, mesmo essa margem que nós tínhamos de 30%, já não está a ser utilizada, estamos a ter cerca de 4, 5% abaixo daquilo que são os impostos nacionais. O que quer dizer, se nós fizermos uma conta simples que tem a ver com o preço de um produto, o transporte e depois a aplicação, por exemplo, do caso do IVA, nós chegamos à conclusão que os madeirenses são, neste momento no país, o povo que paga impostos mais altos, porque tem por base quer o produto, quer o transporte e depois o imposto. Ou seja, a região autónoma da Madeira, neste momento, é o que paga todos os produtos mais caros do país. E, por outro lado, temos o plano de ajustamento económico e financeiro e até 2015 a região terá que seguir aquilo que são as orientações
do Estado nesta matéria dos orçamentos. E mesmo esta diminuição que poderíamos utilizar, que antes era de 30% a menos, agora é só de 20%, não pode ser utilizada até 2015. E, portanto, nós estamos aqui numa situação económica e financeira grave, porque todos estes impostos que têm sido lançados nos últimos tempos levam a uma situação económica insustentável, como todos os dias nós vamos constatando. Esta é uma lei das finanças regionais pior que a de 2007, aquela que foi alcançada por José Sócrates? Esta é a pior lei de finanças regionais de sempre. É pior que a de 2007, porque há um corte, não de 32 milhões, como falaram na altura, mas de 50 milhões de euros para a região autónoma da Madeira, e na altura o Sr. Presidente do Governo, num ato de demissão e nessa declaração pública, disse que não se poderiam alterar as regras do jogo a meio do jogo. Não se poderiam alterar as regras a meio do jogo. O que é um facto é que neste momento está-se a alterar as regras a meio do jogo. E à data, o Dr. Alberto João Jardim apresentou a demissão. E o que eu digo é que perante esta circunstância de termos uma lei de finanças muito mais grave que a de 2007, o Dr. Alberto João Jardim tem que ser consequente com a sua palavra e tem que se demitir. E, por outro lado, todos já perceberam, os madeirenses e os porto-santenses, e até o próprio PSD já percebeu, que enquanto o Dr. Alberto João Jardim estiver à frente dos destinos da região autónoma da Madeira, os madeirenses serão penalizados. E serão penalizados a começar pelo plano de ajustamento económico e financeiro, que nunca se manda negociar um plano a pessoa que cometeu o crime. E, portanto, o facto de ser o Dr. Alberto João Jardim a negociar já nos prejudicou. Agora, em relação à lei de finanças regionais, é o Dr. Alberto João Jardim que está em conversações com Lisboa e com o seu Governo da República. E voltamos a ser penalizados. Os madeirenses estão a ser penalizados pela má governação, em especial dos últimos 10 anos, em que se criou esta dívida monstruosa, mas o PSD e o CDS do continente têm que perceber uma coisa. Os madeirenses estão a ser vítimas. Se há alguém que devia ser penalizado era o Dr. Alberto João Jardim. E esse não está a ser penalizado. Continua a acumular reforma e ordenado. Quem está a ser penalizado são os madeirenses e os porto-santenses. E isso é inadmissível. O Dr. Alberto João Jardim, o melhor que tem a fazer neste momento é sair da frente dos destinos da governação madeirense. O país e a Madeira, nestas condições financeiras e perante esta crise, está em condições de ir para novas eleições? A Madeira está em condições de ir para novas eleições. Cada dia que passa, em que permanece aqueles que são os responsáveis pela situação da Madeira à frente dos seus destinos, pior é para os madeirenses e porto-santenses. Disso não temos dúvidas e cada vez mais os madeirenses nos dão essa indicação nos contactos que fazemos, porque toda a gente já percebeu que não existe uma boa relação entre o Governo Regional e o Governo da República, que os madeirenses são olhados com desconfiança porque não dão a palavra e depois não cumprem, porque, de facto, aquilo que vemos nos últimos 10 anos foi uma dívida oculta, facturas escondidas, ilegalidades cometidas, não reportaram às instâncias nacionais, nem europeias. Só da dívida oculta, aquelas 1.800 facturas de juros, vamos ter que pagar 400 milhões de euros que dava para construir e equipar 2 hospitais topo de gama. E por aqui se vê que o Governo da República olha para o Dr. Alberto João Jardim e para este PSD que levou a Madeira a esta situação com muita desconfiança. Infelizmente, quem está a pagar a factura não é o PSD e o Dr. Alberto João Jardim, quem está aqui no papel de vítima é os madeirenses e porto-santenses. Voltando à lei das finanças regionais, há razões para duvidar da constitucionalidade desta lei, desta proposta? Nós vamos analisar o conteúdo da proposta quando for votada e discutida na Assembleia da República e ver se, de facto, há, em matéria constitucional, questões que possam levar à inconstitucionalidade desta lei. O que nós entendemos neste momento é que esta lei, do ponto de vista financeiro, coloca um problema grave à Madeira. A situação da Madeira é gravíssima. Isto não é para brincadeira. As pessoas estão a pagar caro os erros dos últimos 10 anos de governação. E isso vê-se todos os dias, quando fecham empresas, quando as pessoas vão para o desemprego, quando vão para a imigração, quando não têm dinheiro para pagar as contas e quando vêem o seu poder de compra desaparecer. E, portanto, do ponto de vista jurídico, o Partido Socialista vai analisar a proposta profundamente e tudo o que estiver ao nosso alcance no sentido de travar esta proposta, nós iremos fazê-lo através dos mecanismos constitucionais, que é através do Tribunal Constitucional. Um dos aspectos mais criticados pelo PS é o limite de endividamento. O PS diz que a região só pode endividar-se quando a Madeira reduzir a dívida para 1.400 milhões de euros, o que pelas vossas contas só acontecerá em 2035.
Como é que chegaram a estas conclusões? Fui aplicando as fórmulas que a própria lei prevê. O que é certo é que a Madeira fica de mãos atadas para contrair qualquer dívida até essa altura. E é necessário que os madeirenses tenham a consciência que a Madeira tem que ter mecanismos de conseguir ir à banca em determinadas situações que permitam potenciar o nosso desenvolvimento. Com essa prerrogativa, o que o Governo da República está a dizer é que até 2035 os madeirenses que esqueçam, além de terem esta dívida brutal para pagar, mesmo que precisem de renegociar essa dívida com a banca, vão ter graves problemas que até não vão poder, porque não vão ter o aval pessoal do Estado e, por outro lado, não podem ir à banca contrair novos empréstimos. O que é preciso mudar, na vossa opinião, ou que propostas é que o Partido Socialista vai apresentar para alterar esta proposta que foi apresentada e aprovada em Conselho de Ministros? Bem, em primeiro lugar, há uma questão que nós entendemos que é central, a solidariedade do Estado, e tem que existir solidariedade no sentido de que o Estado tem que assumir parte substancial desta dívida da Madeira. E, portanto, esse artigo tem que ser eliminado da lei, permitindo assim ao Estado poder ser solidário com a Madeira, pagando uma parte da dívida. E eu só dou o exemplo... Então, da dívida, é isso que quer dizer? De parte substancial da dívida. Isso é uma questão que tem que ser negociado com o Governo da República, ou com o Governo da República em funções, na altura em que se discutir estas matérias. Porque se nós olharmos para aquilo que são as receitas próprias da Madeira, ou seja, frutos dos impostos dos madeirenses e porto-santenses, estamos a falar de uma quantia de 650 milhões. Para o ano 2013, este ano, o Orçamento Regional prevê para o Serviço da Dívida para pagar juros 350 milhões. 55% dos nossos impostos, da nossa riqueza que damos à região através dos nossos impostos, vão para o pagamento da dívida. E qualquer madeirense e porto-santense que olha para estas contas percebe que a Madeira não tem qualquer condição ou condições do ponto de vista económico para ter impostos para pagar esta dívida. O que é preciso alterar ainda mais nesta proposta? Temos que rever, quanto a nós, a questão fiscal tem que existir. A Madeira tem que ter essa mais-valia fiscal de poder baixar os impostos até 30%. Isso é uma prerrogativa extremamente importante numa economia deprimida como a nossa e com impostos extremamente altos. E basta ver a questão do IVA na restauração e os efeitos que isso tem. Tem que se alterar a fórmula de cálculo das transferências para que a região tenha mais transferências do Estado. A questão do Fundo de Coesão também necessita de alterações na fórmula para que permita à região ter acesso a esse fundo de coesão. O que nós não podemos permitir é que a região, de um momento para o outro, perca 50 milhões de euros desta forma, quando está nesta situação. A situação de hoje é diferente da de 99, quando foi feita a Lei de Finanças, da de 2007 e da de 2010. Nós estamos num sufoco financeiro tremendo. A região autónoma da Madeira, e isto basta falar com os madeirenses, basta olhar para as nossas finanças públicas, basta olhar para o nosso tecido económico, percebem que com esta lei é impossível a região corresponder àquilo que são as necessidades da população e ao pagamento da dívida que o Estado emprestou à região. Vítor Freitas, esta lei vai ser ainda analisada pelo Parlamento madeirense. O que é que espera dos partidos madeirenses? Eu julgo que, em relação a essa matéria e na Assembleia Regional, não estaria a fugir à verdade dizer que todos os partidos irão apresentar propostas no sentido de melhorar esta lei. Por aquilo que já ouvi, todos os partidos com assento parlamentar na Assembleia Regional estão contra esta lei, mas queria chamar a atenção de uma coisa. O PSD e o CDS-PP foram a eleições e o que disseram aos madeirenses foi: votem no PSD e no CDS, que nós estamos em condições de maior solidariedade para com a região autónoma da Madeira. E o que tenho assistido é que o PSD e o CDS são partidos muito especiais, para não chamar bipolares. É porque têm um discurso em Lisboa e depois têm um discurso cá. Quando sai uma medida a nível nacional que é minimamente positiva, e é uma coisa rara, como sabemos, aparece logo o PSD da Madeira e o CDS da Madeira a aplaudir e a dizer que aquela medida também é deles. Quando surgem medidas más e gravosas, o PSD da Madeira e o CDS dizem que não tem nada a ver com eles. Agora, estes senhores têm que ter noção de uma coisa. Eles são poder na República e são poder na região, no caso do PSD. E eles estão na Assembleia da República. Os madeirenses elegeram estes deputados e apoiaram este governo, uma parte substancial dos madeirenses,
para resolverem os problemas da Madeira. E o que estão a ver e a assistir é que todos os dias o Governo da República coloca entraves ao nosso desenvolvimento a Lei de Finanças Regionais. Julgo que será, neste ano, o pior entrave colocado ao desenvolvimento da Madeira e do Porto Santo. Por altura da discussão do Orçamento do Estado deste ano, os deputados madeirenses na Assembleia da República, do PSD e do CDS apresentaram uma proposta conjunta no sentido de defender a Madeira. Acha que isso é possível agora quanto à Lei das Finanças Regionais? Eu julgo que isso é possível, é desejável e era bom que nesta matéria os partidos com assento parlamentar na Assembleia da República se unissem no sentido de encontrar uma proposta de consenso. O que eu lamento, e já o disse também em relação ao plano de ajustamento económico e financeiro, é que o processo está a ser feito ao contrário. Devia existir cá reuniões primeiro e a apresentação de uma proposta de iniciativa até do povo da Madeira e até do povo açoriano ao Governo da República. Não foi esse caminho que seguiram agora, como não foi também em relação ao plano de ajustamento económico e financeiro. E o que eu tenho verificado é que este isolamento do PSD em relação aos outros partidos, em relação aos próprios madeirenses e porto-santenses, o facto de quererem negociar sozinhos só tem trazido maus resultados. Foi no plano de ajustamento e agora na Lei de Finanças Regionais. Neste momento, e acho bem que se o faça, que é encontrar entendimentos em relação à alteração a essa proposta do Governo da República, mas eu julgo que nós vamos atrás do prejuízo e não tomamos a dianteira, como eu sugeri em agosto do ano passado, a quando da festa do Partido Socialista, porque o Partido Socialista sabia, o Dr. Alberto João Jardim, no dia 27 de janeiro, quando assinou o plano de ajustamento económico e financeiro para a Madeira, comprometeu-se com o Governo da República na alteração à Lei de Finanças Regionais, sabia que estava a decorrer, tinha um membro na Comissão de Acompanhamento da Revisão da Lei e não pediu o apoio nem dos madeirenses, nem dos porto-santenses nesta matéria, nem dos partidos políticos com assento parlamentar na Assembleia Regional. E devia o ter feito. Poderia ser que hoje a situação fosse completamente diferente e não fôssemos nós a apresentar propostas a tentar minorar o prejuízo, porque essa lei é a mais grave até hoje votada na Assembleia da República contra o povo da Madeira e de Porto Santo. O senhor vai pedir que nesta Lei das Finanças Regionais seja incluída ou sejam garantidas as verbas que estão consagradas na Lei de Meios? É assim, nós esperávamos que esta lei tivesse já essa garantia, infelizmente não tem. E a região autónoma da Madeira, neste momento, tem a receber cerca de 400 milhões que até o momento não recebeu. Eu recordo que a quando do 20 de fevereiro, esse momento triste da nossa história, o primeiro-ministro de então, era o engenheiro José Sócrates, veio à Madeira, criou uma lei de meios para apoiar os madeirenses, apesar de eu hoje discordar da forma como essa lei está a ser aplicada, porque as pessoas que necessitam de ajuda estão a ser deixadas para trás e está-se a dar primazia às obras públicas e não são aquelas obras de segurança e que são necessárias para defender as populações, mas está a ser desvirtuada essa lei e basta falar dos 20 milhões que já foram para a Marina do Lugar de Baixo e da obra que estão a fazer na frente do Mar do Funchal, que não foi atingida pelo 20 de fevereiro, para percebermos que a lei de meios está a ser desvirtuada. E há os 400 milhões. Agora, o que eu pergunto é onde é que anda o PSD e o CDS-PP, que eram tão lestos quando os direitos dos madeirenses eram atacados no passado, onde é que está esse PSD e esse CDS-PP? Desapareceu 400 milhões de euros que eram importantes hoje serem injetados na economia regional e que não vêm. E o PSD e o CDS estão calados, estão num silêncio cúmplice. Com a dívida, o PSD Madeira e o Governo Regional lembraram que só em saúde e educação a Madeira já pagou mais de 9 mil milhões de euros desde o início da autonomia. Considera que estes dois sectores deviam ou não ser pagos pelo Estado? Vamos cá ver uma coisa. Quem quis esta autonomia e quem defendeu esta autonomia e quis a regionalização da saúde e da educação e assumir os custos foi o PSD. Está no governo desde a implantação da democracia. Este foi o modelo de autonomia que eles quiseram, porque queriam um controle sobre as pessoas. Só que esse controle tem custos e nas negociações que foram tendo ao longo dos anos assumiram os custos da educação e da saúde. Se nós formos olhar para estas duas áreas, que têm um peso no orçamento regional de cerca de 44%, é um peso muito alto naquilo que é o orçamento regional, teria sido melhor que a nossa autonomia fosse negociada de forma a que os custos, especialmente da saúde, que são variáveis,
enquanto os custos da educação, e numa população mais ou menos fixa, têm custos que se consegue medir e que não têm grandes oscilações, os custos da saúde e que as novas tecnologias da saúde têm custos muito elevados e que têm grande peso no orçamento regional. E nessa matéria, o Partido Socialista o que tem dito é que nós temos que rever esta relação com o Estado em relação à nossa questão da autonomia, no sentido do Estado também assumir, em matéria de educação e de saúde, uma componente muito forte do financiamento destes dois setores. Mas queria recordar que a situação hoje é o que é, porque o PSD assim quis e desejou. E sempre combateu todos os outros partidos que tinham posições diferentes. Agora, quando está numa situação em que já não tem dinheiro, já não consegue exercer esse controle que exercia sobre as pessoas que trabalhavam na área da saúde e da educação, agora não tem outra solução senão seguir a linha de raciocínio de uma autonomia em que o Estado tem maiores responsabilidades, quer na saúde, quer na educação. Com esta proposta de lei de finanças regionais, o Parlamento madeirense perde poderes, uma vez que a verificação da definição, aliás, e a definição das políticas financeiras são feitas por aquilo que é chamado o Conselho de Acompanhamento? Sim, perde claramente poderes. Nós temos agora uma autonomia. É possível o Parlamento reivindicar esta fiscalização nesta conjuntura e ao abrigo do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro? Neste momento, a Madeira está ocupada, a pedido do Dr. Jardim, pelo governo do PSD, CDS-PP. Ocuparam a Madeira, acompanham o nosso dia-a-dia das finanças e há razões de ser, que foi o facto de terem escondido a dívida, terem enganado o Estado, enganado os próprios madeirenses. E a própria Assembleia Regional também foi enganada em todo este processo. E agora nós estamos ocupados por este Governo da República aqui na região, que vigia a região autónoma da Madeira, e aquilo que já assistimos com o plano de ajustamento, subscrito pelo Dr. Alberto João Jardim, apresentado por ele, é que estes mecanismos de controle vão ter que existir. O Estado quer controlar o que se passa na região autónoma da Madeira. E é por isso que eu já afirmei no início do ano transato que houve uma traição clara à autonomia por parte do Dr. Jardim quando assinou o plano de ajustamento. Mas essa traição foi sendo concretizada ao longo dos anos quando foi criando esta dívida brutal e colocando a Madeira nesta situação. A Lei de Finanças Regionais não faz qualquer referência ao Centro Internacional de Negócios da Madeira. Na sua opinião, devia fazer referência? Devia fazer referência. O Centro Internacional de Negócios tem tido nos últimos 3 anos situações muito complicadas. O Estado não fez o que devia fazer em relação a esta matéria, as renegociações com a União Europeia e, neste momento, o Centro Internacional de Negócios está encalhado numa situação muito complicada. Vemos e temos assistido nos últimos 2 orçamentos que este governo do PSD, CDS-PP, não tem contemplado para a região autónoma da Madeira qualquer alteração àquilo, ou alterações positivas à competitividade do Centro Internacional de Negócios. Não sabemos das negociações com a União Europeia, mas, ao que parece existirem, não são públicas e não têm tido resultados. Os resultados são 0 e o que tememos é que o Centro Internacional de Negócios da Madeira continua no mesmo caminho que tem tido nos últimos anos, que é no fecho de empresas e no caminho para a sua extinção. Naturalmente, nós não culpas ao Estado nos últimos 3 anos, está a assumir que o PS também errou, o governo de José Sócrates também errou. Sim, o Partido Socialista, a nível nacional, o governo do engenheiro António, ou melhor, do engenheiro José Sócrates, também tem responsabilidades em relação a esta matéria. E o governo que lhe sucedeu, Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, e já passou mais de ano e meio, já deviam ter esta situação resolvida e até o momento não resolveram. Eu não sei o que é que se passa nestas negociações. O que eu sei é que já devia haver uma solução num ano e meio de governo, em mais de um ano e meio de governo. Se houver eleições antecipadas, o PS tem condições para ser governo aqui na Madeira? O Partido Socialista tem condições para ser governo na região autónoma da Madeira. Eu julgo que, pelo caminho que as coisas estão a decorrer e por aquilo que é a descredibilização completa de quem nos governa, por nos ter trazido esta situação, por não conseguir negociar com a União Europeia nem com o Estado português, por estar no governo há mais de um ano e não ter governado, esteve preocupado com questões internas e lutas internas, não ter apresentado uma solução para os problemas.
Hoje o PSD é claramente o rosto do desemprego, da pobreza, da imigração, da exclusão social e da dívida. E de uma Madeira sem futuro. É isto que simboliza aquele símbolo e aquelas setas para o céu. O senhor é candidato à presidência do Governo Regional da Madeira? Naturalmente, se existir eleições nos próximos tempos, serei candidato a presidente do Governo Regional. Agora, do outro lado, do lado do Partido Socialista, nós representamos a esperança, o sonho, o futuro, e eu gostaria de recordar as palavras do Dr. Alberto João Jardim quando assumiu a governação da Madeira. Disse que a Madeira seria o que os madeirenses quisessem. E hoje qualquer madeirense que olha para esta realidade sabe que não é esta a Madeira que desejava. E por outro lado, eu também julgo que não existe um madeirense que em consciência possa dizer o PSD governou bem a Madeira. Não governou. E todos os madeirenses sabem disso. E há hoje um movimento de mudança e de esperança em relação ao futuro. E essas decisões e essa mudança está nas mãos de quem sempre esteve, que é da população da Madeira. Se houver eleições antecipadas, o PS vai fazer coligação ou vai apresentar sozinho? Eleições regionais? Isso é uma questão a discutir em tempo próprio. Nós temos, primeiro, a não ser que o Sr. Presidente do Governo cumpra com a palavra dada, se demitiu em 2007, teria que se demitir e terá que se demitir agora, porque esta lei de finanças é muito mais grave que a de 2007. Se existir eleições antecipadas, nós iremos colocar esse cenário. Vamos ter a questão das eleições autárquicas em outubro e o desafio que eu lancei a todos os partidos da oposição é que exista aqui uma coligação, uma união de todos para a mudança. E essa mudança, o que eu noto é que é a pedido do povo da Madeira e do Porto Santo. O que nós sentimos nos contactos que temos é que os madeirenses e porto-santenses querem uma mudança política na região e querem que os partidos da oposição e diversas personalidades independentes se unam em torno desse projeto para a região autónoma da Madeira, para devolver a esperança e o sonho aos madeirenses. Os indicadores que nós temos em termos de estudos da opinião, e um foi público que saiu no Diário de Notícias, que era do Diário de Notícias, dá uma vitória clara no Funchal em relação às eleições autárquicas para uma coligação com o CDS, ou mesmo sem o CDS e com os restantes partidos, o PSD sairia derrotado. E, portanto, há aqui uma vontade da parte dos madeirenses no sentido desta mudança. E aquilo que sabemos no resto da região é que a mudança está em movimento e é imparável. E essa mudança é à vontade dos madeirenses e dos porto-santenses. Não depende dos partidos políticos. As pessoas hoje olham para a realidade regional de uma forma completamente diferente da realidade que tinham há um ano e meio atrás, antes das próprias eleições regionais, quando ficaram a saber o que se passava com a situação e com o buraco financeiro da dívida. Na altura, eu recordo que o Presidente do Governo afirmou aos madeirenses que não haveria aumento de impostos. O PS lançou o ano passado... E hoje estamos a ver todo o que está a acontecer. O PS lançou o ano passado um ciclo de debates chamado Laboratório de Ideias da Madeira. Que lições é que tirou ou que ideias tirou para a Madeira destes encontros? O Laboratório de Ideias da Madeira é uma iniciativa que assumi desde o início do meu mandato, com o objetivo de auscultar personalidades da sociedade civil, as pessoas que estivessem interessadas sectorialmente em determinadas áreas para encontrar soluções para o futuro da região autónoma da Madeira. Temos tido semanalmente iniciativas do Laboratório de Ideias da Madeira e temos tido personalidades regionais, nacionais e até internacionais a colaborar connosco, a encontrar caminhos para a região autónoma da Madeira e estou muito satisfeito com o trabalho que tem sido feito e com as propostas que têm surgido em sede do Laboratório de Ideias. Há uma coisa que nós temos a consciência. É possível hoje fazer muito melhor pela Madeira e pelo Porto Santo. Eu julgo que qualquer madeirense sabe disso, tem a consciência disso. Hoje, quer dizer, já ninguém inventa a pólvora. O que existe são determinada forma de agir e de pensar da parte do PSD que empurrou todo o processo de desenvolvimento. Eles não estabelecem prioridades e estão agarrados a determinados grupos e setores económicos que impedem outra forma de desenvolvimento da região autónoma da Madeira. E aquilo que temos assistido, nomeadamente em relação ao turismo, um descuido total em relação a esta matéria. Vimos o caso do dengue. O que nós sentimos é que não há governo neste momento na região autónoma da Madeira. Nós estamos à nossa sorte. Ou seja, os madeirenses foram abandonados.
O Governo não governa e não tomou medidas quando surgiu, por exemplo, a questão do dengue, não tomou medidas em relação, digamos, ao turismo e à promoção. Agora, neste orçamento, aumentaram um pouco a verba a destempo já atrás, digamos, do prejuízo. E o que eu tenho assistido por parte deste Governo é navegar à bolena, deixar andar e não resolver os problemas. Mas soluções há. Os madeirenses pensam, sabem, governar uma região como a nossa de 260 mil habitantes não é difícil. O PSD parece que não soube governar, porque para governar a região, uma região que tem um setor turístico importante, que tem uma beleza natural extrema, sem igual, e que nos governa desta forma e que nos coloca uma dívida de 6.500 milhões em cima das costas, é de facto um governo que não sabe governar. E hoje, quando eu olho para a realidade da Madeira, preocupa-me muito, porque vemos muitas famílias em situações muito complicadas, vemos os jovens sem qualquer esperança no futuro e desiludidos, e essa desilusão é o rosto da política do PSD. Qual vai ser a estratégia do PS para as próximas eleições autárquicas? Vai haver coligações em todos os concelhos da Madeira? O Partido Socialista desafiou os outros partidos a uma coligação no Funchal. Agora, no mês de janeiro, vamos reunir com os partidos políticos e tentar encontrar uma base de entendimento que sirva de suporte para a Câmara do Funchal. E depois vamos ver que passos damos em relação às outras câmaras municipais. O que eu sei é que o Partido Socialista tem hoje condições de ganhar sozinho algumas câmaras na região. Quais são essas câmaras? Eu não vou especificar, porque não vou dar argumentos ao PSD para saber quais são e em que situação é que estão, mas o Partido Socialista sozinho tem condições de ganhar câmaras na região. Mas entende que em determinadas situações, para operar essa mudança, necessita de envolver os partidos da oposição e independentes, pessoas da sociedade civil que queiram aderir a este projeto de mudança. E eu julgo que as próximas eleições autárquicas vai existir uma separação de águas na região autónoma da Madeira. De um lado estarão aqueles que querem a mudança, querem a esperança e querem o futuro. Do outro lado estarão aqueles que querem a continuidade, querem continuar a ser cúmplices em relação ao que se passa, querem o desemprego, querem a imigração, querem a pobreza e querem a exclusão social e querem este modelo. E, portanto, os madeirenses, quando forem chamados a votar, não vão votar só em pessoas, vão votar em projetos e vão votar em alternativas. E sabem que há uma divisão muito clara entre aqueles que nos colocaram nesta situação e que não nos conseguem tirar dela e a esperança e o futuro e a mudança. Vítor Freitas, no caso do Funchal, a coligação que propõe é com todos os partidos? A coligação que propôs foi com todos os partidos, mas deverá ser feita naturalmente com aqueles que queiram aderir. Mas, como já referi, há aqueles que querem operar a mudança e há aqueles que querem continuar a ser cúmplices da situação atual. E mas uma coligação só pode ganhar a Câmara do Funchal se tiver todos os partidos, é isso? Não. A coligação não precisa de todos os partidos, segundo o estudo da opinião do Diário Notícias, para ganhar a Câmara do Funchal. Basta uma parte dos partidos para isso acontecer. E eu julgo que estão reunidas as condições para isso acontecer em relação à Câmara do Funchal, em relação às outras autarquias. O que eu sei, e aquilo que são os estudos que possuo neste momento, ou que tenho, é que o PSD hoje é minoritário em mais de 80% das câmaras da região. E no caso da Câmara de Santa Cruz, admite uma coligação com o Movimento Juntos pelo Povo? Aquilo que já é público e que referi no Congresso é que o meu desejo é apoiar um movimento Juntos pelo Povo para permitir também uma mudança. Mas Santa Cruz, o Partido Socialista irá discutir junto da Conselhia de Santa Cruz e nos órgãos do partido, mas tudo se encaminha nesse sentido. E o PSD vai perder a Câmara de Santa Cruz porque o PSD destruiu Santa Cruz do ponto de vista camarário com aquela dívida e com a forma como governou aquela Câmara. A Câmara de Santa Cruz é um exemplo de como não se deve governar. E quem fala da Câmara de Santa Cruz fala de 90% das câmaras da região, que estão neste momento, algumas não pediram o plano de apoio à economia local, mas que estão em situação de ruptura financeira em termos de tesouraria e com dívidas elevadíssimas
para gerir. E estão a mandar para cima dos munícipes, dos madeirenses e porto-santenses, o pagamento dos seus erros de governação com taxas de IMI altas, taxas na água, no saneamento básico, na recolha de lixo, tudo o que são taxas camarárias nos pontos mais altos, como não há memória. Já esgotamos o nosso tempo, mas eu pedi uma resposta muito rápida. Admite coligações também nas juntas de freguesia? Sim, admite coligações a nível de freguesia e das câmaras municipais. Já tem algumas em mente? Já tenho em mente essas coligações em relação ao Funchal, mas eu queria deixar uma última mensagem aos madeirenses. Julgo que é importante que toda a gente se envolva no processo eleitoral para as eleições autárquicas. As pessoas devem assumir as suas posições com clareza. Os madeirenses já perceberam uma coisa, que é esta coisa de deixar andar e deixar os outros governar por nós e não intervir publicamente, depois tem consequências. Tem consequências à escala regional com esta dívida para terminar, grande, gigante, e tem consequências à escala local, com uma dívida brutal por parte das autarquias e agora com uma carga de impostos sobre as pessoas. Vítor Freitas, muito obrigado por ter vindo à RTP. Boa noite. Ponto final do programa em entrevista, assim especial, desejo o resto de um dia feliz.